Meus irmãos, no mês de maio é um mês que nós sempre estamos aqui, quase por uma tradição, já falando sobre família. E hoje dia 15 de maio, é o Dia Internacional, eu vi hoje em algum lugar isso daí, que é o Dia Internacional da Família. E nós já falamos sobre família no domingo passado, porque foi Dia das Mães, não teve como a gente não falar sobre família. Falamos sobre Maria como a mãe educadora. E nesses próximos 3 domingos, hoje e mais os próximos 2 domingos, nós estaremos falando sobre família. Nós estaremos aqui conversando sobre isso, conversando sobre os nossos relacionamentos familiares, sobre como podemos, sim, nos enriquecermos ou melhorarmos nos nossos relacionamentos familiares. Eu queria destacar aqui um ponto que vai ser um norte para o que nós vamos viver hoje e nos próximos 2 domingos. Vocês sabiam que a Bíblia, Novo Testamento, para ser mais preciso, ele tem 28 mandamentos, que são mandamentos chamados mandamentos da mutualidade. São 28, sem contar as repetições, porque alguns se repetem várias vezes. Então são 28 mandamentos chamados mandamentos recíprocos, ou mandamentos bíblicos da mutualidade. Que mandamentos são esses? São coisas que a Bíblia, no Novo Testamento especificamente, nos orienta a fazermos uns aos outros. E essa coisa de uns aos outros, ela traz a ideia de algo que eu faço por você, e você faz por mim, ou alguém faz por mim. Não necessariamente uns aos outros eu faço para você e você faz para mim. Uns aos outros pode ser eu faço para você e você faz para mim. Você faz para mim e eu faço para você. Existe uma coletividade envolvida neste conceito de uns aos outros. Não é um ao outro, mas é uns aos outros. E são muitos mandamentos, são 28, sem as repetições. É uma ênfase muito forte no Novo Testamento. A Bíblia está nos ensinando, com esses mandamentos, de que existem coisas que nós devemos fazer uns pelos outros, no uns aos outros. E nós falamos muito sobre esses mandamentos bíblicos da mutualidade no contexto igreja, no contexto comunidade da fé, no contexto agrupamento que nós chamamos congregação, que nós chamamos igreja. Mas nesses 3 domingos, eu queria aplicar esses mandamentos bíblicos da mutualidade diretamente ao contexto familiar. Diretamente ao contexto familiar. Na família. Às vezes a gente tem uma visão de que nosso papel é trazer a família para a igreja. E às vezes a gente se trai um pouco nisso. Talvez a gente precise aprender um pouco mais a levar a igreja para a família, do que se preocupar em trazer a família para a igreja. A gente fica querendo trazer a família para a igreja e não leva a igreja para a família. A família, ele deve ser o nosso primeiro lugar de exercício da nossa fé, de manifestação da nossa fé. E se existem princípios bíblicos de mutualidade que nós devemos viver no relacionamento coletivo da igreja, eles também são válidos e riquíssimos para que possamos vivê-los dentro desta unidade chamada família. Porque é um coletivo, é uma comunidade. As comunidades estão cada vez menores nesse contexto, mas é uma comunidade ainda. Existe uns aos outros ali, vivendo esta relação familiar. E a gente fica muito nesse contexto de levar a fé, a minha família para a fé, e não quer levar a fé para a família. Quer levar a fé para a família. A gente às vezes assim, se nós não conseguimos viver os princípios da mutualidade dentro da nossa própria casa, a gente vai viver isso aqui? Não vamos. O primeiro lugar para vivermos esses princípios da mutualidade é dentro da nossa casa. É dentro do nosso casamento. É na nossa relação com os nossos filhos. É na nossa relação com o sogro, com sogra, com o cunhado. Cunhado é um negócio assim que às vezes é muito bom, às vezes não é. Né? Sogra também, sogro também, mulher também, marido também, não é? Não é nada tão muito perfeito. E a gente precisa, só filho que é perfeito, né? A gente precisa de entender que essa mutualidade, ela faz parte da nossa relação familiar. Ela faz parte daquilo que nós vivemos. É esse uns aos outros sendo vivido na família.
Existe o uns aos outros, que para mim ele é o uns aos outros, é o mandamento da mutualidade master. É aquele que é o chefe. Ou é o mandamento base, que é a partir dele que todos os outros se estruturam. É o mandamento que está em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Se nós praticarmos dentro da nossa casa simplesmente esse mandamento, a gente já vai viver uma família muito melhor do que a gente possa estar vivendo hoje. E quando nós saímos aqui pegando todos os mandamentos da mutualidade, eu pretendo tentar esgotá-los nesses 3 domingos, um por um, e a gente vai ler um e aí aplica, lê um outro e aplica. Vai ser meio assim, a partir dos mandamentos mesmo, trazendo uma aplicação para a família. E tentar destrinchar. Eu agrupei por temas para poder facilitar nosso crescimento nisso. Mas eu fiquei imaginando, preparando isso em casa, e disse, meu irmão, se na minha casa eu estiver vivendo esses princípios da mutualidade aqui, a minha casa vai ser um lugar maravilhoso. Os meus relacionamentos serão fantásticos dentro da minha própria casa. Por isso que eu digo, meu irmão, para de se preocupar em trazer sua família para a igreja e leve a igreja para a família. Para de pensar em trazer a sua família para a fé e leve a fé para a sua família. O primeiro lugar e o lugar principal de vivermos a nossa fé é dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa. E hoje, eu agrupei alguns que me deu o seguinte tema: minha casa, um lugar macio para cair. Que a sua casa, meu irmão, ele seja um lugar macio para você cair. Que a sua casa seja um lugar macio para os seus filhos caírem. Que a sua casa seja um lugar macio para os seus familiares caírem. Para o seu esposo cair, para você, mulher, cair. Que a nossa casa, e eu botei casa, porque casa representa às vezes a nossa família, o nosso lar, e aquilo que nós vivemos como família. Ser um lugar macio tem a ver com graça, tem a ver com tolerância, tem a ver com aceitação, tem a ver com misericórdia. E às vezes a gente fica falando muito da graça, da aceitação e da misericórdia no contexto igreja. E no contexto igreja, sociedade. Mas vamos viver a aceitação, a tolerância, vamos viver a graça e a misericórdia dentro da nossa própria casa. Vamos viver isso para a gente imaginar o que vai acontecer nas nossas relações. Qual é a crença geral? A crença geral é, se sua casa for um lugar macio demais, ou simplesmente macio, as pessoas da sua casa serão preguiçosas e irresponsáveis. É tipo assim, casa não pode ser lugar macio, porque se for, se acomoda. Se for um lugar macio demais, fica um bando de vagabundo, ninguém quer fazer nada, ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada, porque é tão macio que gera uma inércia, geram pessoas não comprometidas com a vida, que não sabem lutar. Nós associamos a graça, e é impressionante como nós sofremos isso mesmo no contexto de igreja e no contexto de família também. Nós associamos a graça, a tolerância, a aceitação e a misericórdia com permissividade. Associamos com o fato de acharmos que as pessoas são feitas de cristal. Tipo, se você construir a sua casa, for um lugar muito macio, você vai criar uma pessoinha de cristal. Qualquer coisa que acontecer na vida dela, ela se quebra todinha. E eu digo para você, que conheço mais pessoas que hoje são de cristal, que foram criadas numa casa num terreno duro, do que numa casa num terreno macio. Nosso lar precisa ser um lugar macio em que eu possa cair. Associamos a graça com permissividade, com pessoas de cristal, com falta de limite, e não é isso. Não é isso. Ser um lugar macio não significa passar a mão na cabeça. Ser um lugar macio não significa aceitar tudo. Ser um lugar macio não significa não ter uma opinião. E a gente vai entender isso melhor, não hoje, mas na continuidade dos mandamentos da mutualidade.
Porque hoje a gente está falando sobre o lugar macio. No contexto pais e filhos, no contexto marido e mulher, no contexto entre irmãos, entre primos, nesta família que vai aumentando, que vai juntando agregado, que vai juntando um bocado de gente, de sermos um lugar macio. No próximo domingo, só para vocês entenderem, eu irei falar sobre o tema Minha Casa, um lugar onde me torno melhor. Minha casa, um lugar onde me torno melhor. E aí falaremos sobre questões que eu sei que vocês concordam. Mas eu tenho um desafio hoje de convencê-los, de fazê-los enxergar que para minha casa venha a ser um lugar onde as pessoas se tornem melhores, ela precisa primeiro ser um lugar macio, onde as pessoas que vivem naquela casa possam cair. Se for só um lugar macio, é problema. Se for só um lugar onde as pessoas são exortadas, edificadas, ensinadas, também é um problema. Por isso nós não podemos encerrar essa palavra de hoje na palavra só de hoje. E eu sei que na hora que eu for falando aqui, vão se levantar muitos argumentos, vão se levantar muitas coisas, mas eu digo para você, a transformação, ela vai acontecer, o crescimento verdadeiro vai acontecer a partir do momento em que sua casa, primeiramente, se torne um lugar macio para cair. Onde as pessoas, elas possam cair. Sabe de uma coisa, irmãos? E eu gosto muito de colocar esse vaso de barro pesado como sendo a vida da gente. E sabe de uma coisa que eu não tenho dúvida? É que nós caímos. Nós caímos. Eu não tenho dúvida de que o meu filho, ele vai cair. De que o meu outro filho também vai cair. De que eu caio e vou cair. De que a minha esposa cai e vai cair. Se tem uma coisa que é certa, meus irmãos, na vida de pessoas pecadoras como nós, é de que nós cairemos. É de que nós temos as nossas fraquezas. De que nós não vamos acertar sempre. De que existem alguns traços de comportamento na gente, que é aquele defeito difícil de trabalhar. Que não tem pé que mude. E a nossa vida, de uma coisa, nós temos certeza. É de que nós vamos cair. Mas o que acontece se você cai em um lugar macio? O que acontece se você cai em um lugar macio? O meu irmão Eduardo, que hoje é pastor, ele sofreu um acidente de moto e ele bateu numa pampa. E ele voou ali daquela moto e caiu na carroceria da pampa. E essa pampa estava carregando colchão. O bicho chegou em casa. É quase um brinquedo isso, né? Você bate na traseira de uma pampa, joga e cai no colchão e bate no colchão. É certo que cairemos, que sem percebermos os nossos descuidados, nós acertaremos em cheio a traseira de uma pampa. É o novo pampa, né? Acertaremos em cheio a traseira de uma pampa. Mas se quando nós cairmos, meus irmãos, nós cairmos e tivermos na nossa casa, sim, um lugar macio para nós cairmos, nós cairemos. Mas nós não seremos destruídos. Esse lugar macio, ele faz com que a queda ela não tenha consequências irreparáveis, que eu tenha um lugar onde eu possa encostar minha cabeça, que eu tenha um lugar onde as pessoas me conhecem de fato, onde de fato elas me entendem, onde de fato elas me aceitam, com os defeitos que eu tenho, com as falhas que eu tenho. Porque se a sua casa ela é um lugar como esse chão, onde a verdade absoluta e as regras são, na verdade, o grande fundamento daquela casa, onde não há espaço para graça, para misericórdia, para tolerância, para aceitação, na hora que você cair, meu irmão,
Na hora que você levar uma queda, o desfecho não será esse aqui não, ó. Onde você vai lá e pega de novo a pessoa e levanta e diz, vamos lá, levanta, levanta. Olha, soltou a tinta, levanta. Não. Pessoas que quando vem a queda, e vocês sabem qual é o desfecho disso. É de cair. Existe uma diferença entre eu cair aqui, e eu cair aqui, e eu cair aqui. Porque quando a nossa casa não é um lugar macio, e é certo que nós cairemos, quando nós cairmos, as consequências serão irreparáveis. Deixa eu soltar. Eu queria que vocês pensassem no que significa ser um pecador numa casa que não é um lugar macio. Tenta levantar. E é lógico que Deus pode tudo, que Deus é oleiro e Ele junta isso e faz de novo. Mas dá para a gente ter um pouco mais de graça nas nossas relações? Dá para a gente ter um pouco mais de misericórdia e de tolerância com o pecado, com o erro, com a fraqueza? Seremos melhores. Eu queria ler alguns mandamentos da mutualidade nesse contexto. Ficou claro, irmãos? Ficou claro a diferença? Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E aí falamos no contexto da igreja que nós temos que aceitar todas as pessoas, mas como é que está isso dentro de casa? Como é que está isso dentro de casa? Porque às vezes é difícil dentro da nossa casa a gente aceitar uma pessoa que tem um defeito que você detesta em você e está ali no outro. E você não quer aceitar aquilo. Você quer exterminar o defeito daquela pessoa porque você sabe o quanto é sofrimento viver isso. Só que você acaba exterminando a pessoa. Impressionante como às vezes o casal, ele tem 2, 3 filhos e eles têm mais facilidade de lidar com um filho que é igual ao cônjuge. Porque ele está mais acostumado. Difícil é lidar com um filho que é igual a você. Que você fica querendo arrancar aquele negócio de dentro dele, na marra. Porque você sabe o que vai dar. Só que ninguém arranca nada assim de um dia para o outro. Aceitar as pessoas como elas são. Aceitar os nossos filhos como eles são. Porque eles têm uma característica. Isso significa se anular. Isso significa ser passivo e não interagir e não chegar a fazer algum tipo de interferência no bom sentido da palavra. Não. Mas é aceitar como eles são. Como seu filho é, como sua filha é, como seu marido é, como sua esposa é. Às vezes a gente está ali com o objetivo de mudar a pessoa. E Jesus está dizendo, aceita a pessoa. A gente fica com o objetivo de moldar a pessoa. E Jesus está dizendo, quem vai moldar sou eu. O teu papel é aceitar. Seja antes um lugar macio, onde essa pessoa possa cair. Seja antes isso. Deixa eu transformar a vida dele a partir da graça que você vai derramar também na vida dele. O Wayne Jacobson diz que é preciso aceitar as pessoas como são, acreditando que Deus vai transformá-las quando chegar a hora. Ele ainda diz que as pessoas se abrem para aquelas que as aceitam do jeito que são e fogem dos que ficam sempre tentando transformá-las naquilo que acham que elas deveriam ser. Aceite as pessoas como elas são. Tem coisa na vida do infeliz do teu marido que não vai mudar nunca. E se o teu objetivo é mudar,
Ele, de acordo com aquilo que você quer, vai chegar uma hora que você vai cansar e vai desistir de se relacionar. Aceite. A gente tem alguns defeitos, meu povo, que vem das entranhas, né? Um negócio que não é fácil. Eu não estou defendendo, vocês vão entender isso no próximo domingo, uma ausência de transformação. Mas eu estou defendendo que um lugar macio para cair é a base para a transformação. Aceite as pessoas como elas são. Em Efésios 4:32, vamos para o outro mandamento da mutualidade. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Meus irmãos, nós temos 3 coisas aqui nesse texto. O ser benigno, a benignidade. Nós temos a misericórdia, de ser misericordioso. E nós temos o perdoar. 3 coisas nesse texto, nesse versículo. E eu digo para vocês que são remédios. Isso daqui é cura na vida da gente, nas nossas relações familiares. Porque a benignidade, ela vem como um remédio para a nossa ruindade. Porque tem hora que a gente é ruim. E a gente sabe ser muito ruim. Impressionantemente, não sei que incoerência é essa com as pessoas que a gente mais ama. A gente sabe ser ruim com quem a gente gosta. E quando a gente gosta, a gente sabe mais, é mais fácil ser ruim quando a gente conhece. Não é? É muito mais fácil você ser ruim com quem você conhece. Você sabe ser ruim com aquela pessoa. Você sabe o que é que irrita. Você sabe o que é que não funciona. Você sabe onde é que mexe. Sede uns para com os outros benignos. Isso parece uma coisa óbvia dentro de um contexto familiar. Seja benigno. Seja bom. Seja bom com seu filho. Seja bom com a sua mulher. Seja bom com seu marido. Haja com bondade. Isso é fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. A benignidade é um remédio para a nossa ruindade. A misericórdia, ela é um remédio para a nossa sede de justiça desenfreada. Ah, mas não é justo? Eu estou aqui fazendo esse negócio e o cara ali fazendo não sei o quê. Não é justo, não sei o quê. A gente escuta muito em conflito familiar a palavra não é justo. Quando muitas vezes nós precisamos derramar misericórdia. Aí vem pastor, vai virar vagabundo, vai ficar irresponsável, vai virar de cristal. Vai se você cumprir só esses. Mas se você observar os do domingo que vem, não fica não. Só que para os do domingo que vem funcionar, isso daqui tem que estar ligado. Porque não adianta você chegar para exortar, se não há um terreno de graça. Não adianta você querer ensinar, e quando está tendo uma batalha com o outro, e não tem misericórdia, e a benignidade não está ali ganhando seu espaço, não está curando tua ruindade, a misericórdia não está ali curando o teu senso de justiça desenfreado, de sempre dizer não é justo, não é justo, não é justo, não é justo. Nossas relações não são justas. Por isso nós precisamos de misericórdia, porque nós não recebemos tudo o que damos, e nós não damos tudo o que recebemos. Então não é justo. Ponto final. Não recebemos tudo o que damos. E não damos tudo o que recebemos. Por isso não é justo. E porque não é justo, precisa de misericórdia. Precisa de misericórdia. Ainda fala de perdão. Perdoando-vos uns aos outros. Porque é um bando de pecador convivendo dentro de um teto. E isso não tinha como dar certo. Sem perdão. E o perdão, ele vem como um remédio para sarar a nossa mágoa, a nossa ferida, a nossa amargura. Você derrama misericórdia sobre o outro, mas se você não perdoar, você libera a misericórdia e depois fica se roendo no canto, adoecendo. Porque foi misericordioso, mas não perdoou. E quando você age com misericórdia e não perdoa, uma grande raiz de amargura nasce dentro do teu coração. É preciso perdoar.
Perdoar essas pessoas que convivem com a gente, que nos machucam tanto. Tanto. Somos um lugar macio onde cair quando amamos as pessoas, apesar das suas falhas e das suas agressões. As pessoas que nós convivemos dentro da nossa casa, elas falham com a gente. Meus irmãos, é preciso ter graça para viver família. Eu vou para o outro versículo. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Eu queria aplicar esse texto não no contexto de você chegar em casa e sair confessando tudo que você faz de errado e tudo que passou pela sua cabeça. Não faça isso não. Não confesse tudo que passa pela sua cabeça. Não faça isso. Isso vai dar confusão. Eu não estou mandando fazer isso. Se fizer e der problema, eu não tenho nada a ver com isso. E não estou dizendo para você chegar lá e dizer tudo que passa pela sua cabeça. Porque tem coisa que passa pela sua cabeça que é melhor você ficar na sua cabeça. Não é? Igual perguntaram para o pastor, aquele pastor que prega para a família, aquele que é engraçado, como é o nome dele? Duarte, né? Cláudio Duarte. E aí perguntaram para ele se ele já tinha tido vontade de se separar. Ele disse que não. Que ele nunca sentiu vontade de se separar, não. Mas de matar a mulher dele, ele já sentiu muitas vezes. Entendeu? Então, às vezes, é melhor a gente ficar com as coisas na cabeça, tá? O que esse texto está trazendo é o quê? Se mostre vulnerável. Tá um negocinho difícil da gente fazer. Sabe por quê? Que a gente quer viver a relação familiar e acha que pai e mãe não pode mostrar que é vulnerável para filho. De que num relacionamento, se você se mostrar vulnerável, você fica refém do outro. Aí a gente vai se escondendo um do outro e não vai se mostrando vulnerável. Como é cura dentro de um ambiente familiar e se tornará um lugar onde cair, quando você chegar e o seu filho chegar para você dizendo que ele está com vergonha de alguma coisa e você dizer, eu também sinto isso. Eu também sinto vergonha. Meu filho perguntou por que eu não tirava a camisa quando eu estava tomando banho nos cantos, não sei o quê. Eu disse, filho, que papai tem vergonha. Papai tem vergonha de tirar a camisa. Vergonha. Vergonha de ficar, sabe? Minha barriga bem divididazinha. Vergonha. Vergonha. Como é cura para ele olhar para o pai e dizer, meu pai sente vergonha. Meu pai é vulnerável. Ele tem inseguranças. Que agora que eu peguei esse cobreiro aí, passei por um problema emocional aí, que me deu esse problema aí, e eles estão sabendo que o pai dele não é um super-homem. Não é. Precisa se mostrar vulnerável. E às vezes como é importante eles te aconselharem, eles chegarem para você e falarem com você, cuidarem da tua vulnerabilidade. Que às vezes chega em casa e diz, filho, o papai está com dor de cabeça, o papai está com a cabeça doendo muito, hoje o dia foi apertado, está doendo aquela doença, aquela dor de cabeça muscular que vem aqui da nuca, né? Aí o pequeno vai e diz, pai, pois espera aí, deixa eu fazer uma massagem tua. Aí ele começa a fazer massagem na minha cabeça, sabe? Fazer a massagem aqui. Aí lá pelas tantas ele, pai, oi filho, já estou me sentindo empregado. Então para, macho. Então para. Ou me aconselhando na minha vergonha, já contei isso uma vez aqui já. E disse, papai tem vergonha de ficar sem a roupa, tal, sem a camisa, e não dá, tal. Ele disse, pai, o tio Massal é muito pior do que tu e fica sem camisa. Aí eu pensei e disse, é mesmo, rapaz. Massal tá viajando, viu, galera? Eu não vi nem ninguém da família Massal aqui. Essa tem essa. O tio Massal é muito pior do que tu. Ele está me aconselhando. Porque existe o contexto aqui de que confesse os pecados uns para os outros. Mas nós estamos acostumados com caminhos contrários à confissão. Qual é o caminho contrário à confissão? É o caminho de que o pai não erra. E aí fecha pacto com a mulher. Ó, quando eu não errar, posso estar errado. Mas você fecha junto, dizendo que eu estou certo. E se você errar, a gente não assume isso para os meninos. O quanto isso é doente. Como assim?
Um erra e o outro não pode dizer que errou. Ele diz, meu filho, seu pai está nervoso, chegou em casa desse jeito, por isso que ele está desse jeito, ele errou, ele não devia ter feito isso. Aí você volta e pede perdão. Você reconhece que você falhou. O caminho acham que pais que são irrepreensíveis são os pais que são um exemplo. Mas digo a vocês que os pais que são repreensíveis, porque o filho consegue repreendê-lo, isso é cura. E o filho, quando cair, quando tiver as fraquezas dele, ele sabe que pode, junto com pessoas falhas que nem ele, expor a sua fraqueza. E aí ele não tem medo, como disse o Ariovaldo Júnior ontem, de ficar nu na frente dos seus pais. Porque há um ambiente de confissão, há um ambiente de vulnerabilidade reconhecida. Quando a vulnerabilidade não é reconhecida, ela é escondida, os filhos crescem com a sensação de que os pais são perfeitos e que eles não prestam. Eles não prestam. Porque nunca serei igual a meu pai e minha mãe. Outro caminho contrário à confissão é o caminho da negação. E você vai dar um carão e você diz, foi ele. Não fui eu. Porque o que vai acontecer na hora que eu reconheci que fui eu mesmo? É um aprendizado, meus irmãos. O ensino da graça dentro das nossas relações familiares. E que nós tenhamos a coragem de assumirmos nossas falhas, em dizer, eu errei com você, me perdoe. E aí o outro não fique usando isso para jogar na cara nas próximas brigas. Está vendo como tem que ter benignidade? Porque se você confessa seu pecado numa briga, na próxima briga, o cidadão lá que não tem benignidade, ele vai olhar para você, o ruindade, vai olhar para você e vai dizer, naquele dia que você fez, foi a mesma coisa. Você pediu perdão uma vez, agora você está perdido comigo. Toda vida que você fizer, você está escravo daquela sua confissão, não é isso. Outro caminho é o caminho da acusação, que você começa a apontar para o outro. Ou o da justificativa. A pessoa cometeu um erro. E aí você vai e diz assim, existe um caminho, que é contrário ao caminho da confissão, que é o caminho que eu chamo do mais foi. Mas foi. Tipo, eu bati na cara dela, mas foi. Por quê? Eu gritei, mas foi. Porque falou, sempre tem uma explicação, uma justificativa. Você está no mais foi o tempo todo. Quando você assume, mas joga logo o mais foi. O mais foi é o motivo pelo qual você fez isso. Ou seja, você está sendo coerente. Você tinha motivo de fazer aquilo e você fez, não pode ser condenado por isso. É diferente da postura que chega e diz, me perdoe, eu errei. Existe isso dentro da tua casa, meu irmão? Pessoas pedindo perdão a outras pessoas? Porque se não existe, ou vocês são perfeitos. E aí, parabéns. Vocês estão de parabéns. Ou vocês são perfeitos. Ou está rolando uma hipocrisia tremenda. E gente aí se machucando e não tendo um ambiente para confessar nada, nem para pedir perdão e nem para viver nada disso. Precisamos ser um lugar macio onde cair. Outro texto, meus irmãos. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. A gente usa muito isso para a igreja, né? Que a confusão que dá na igreja, os irmãos falando mal dos outros, não dá? Uma confusão grande. Hoje, então, com um grupo de WhatsApp, com Facebook, as indiretazinhas que o pessoal sabe que é para a pessoa já. Não fale. Eu acho um absurdo uma pessoa, isso uma pessoa sabe quem é. O cara chega a prazer uma pessoa. Alô, quem está falando? É uma pessoa. Você liga para a pessoa diz que é um absurdo, uma pessoa. Aí a pessoa liga, tudo bom? Quem está falando? É uma pessoa. Meu nome é uma pessoa. Não falem mal uns dos outros. Que às vezes a gente pega em roda, mulher falando mal do marido falando mal da mulher, e falando mal dos filhos, vai criando um ambientezinho onde todo mundo vai se esconder. Não é um lugar macio para cair, porque se você se abre, logo depois na roda está ali falando mal. Não fale mal. Já diz a sabedoria popular, né? Não fale muito mal do seu marido e nem bem. Né? Não faça propaganda dele, não.
Meu marido é maravilhoso. Para que isso? Primeiro que deve ser mentira. E segundo, fazer propaganda para os outros para quê, meu filho? Não fale para ninguém não. Se ele é maravilhoso, então fique maravilhosa aí do lado dele, cale sua boca. Não vai ficar fazendo propaganda do marido. Não falem mal uns dos outros. Não conclua. Somos rápidos em concluir sobre os nossos filhos, de colocarmos um rótulo nele, de concluirmos do nosso marido, da nossa mulher, já dizendo o que está acontecendo. Você nem escuta direito, nem olhou direito, nem viu direito, nem sentiu o cheiro. E está concluindo. Ainda diz em Tiago 5,9, irmãos, não se queixem uns dos outros. Há um negocinho chamado, isso aqui, tem uma palavra boa para isso aqui, é reclamação. Reclamação. Não se queixem uns dos outros, porque eu nunca vi reclamação produzir nada bom. Nada bom. Reclamação só produz afastamento e revolta. Existe uma diferença de você pedir uma coisa e de você reclamar de uma coisa. A gente tem que aprender a pedir e aprender a parar de reclamar. É dizer, você não sabe pedir, fica só reclamando. Então para de reclamar e aprenda a pedir. E quando você pede, você está dizendo, eu preciso disso. Eu preciso que você faça isso. Eu queria te pedir uma coisa, transmite melhor o que tu está sentindo. Eu não sei o que tu está sentindo. Transmite melhor, é um pedido. Dizer, tu não sabe transmitir o que tu pensa, é uma reclamação. Nós não somos fechados para pedidos. Nós nos fechamos diante das reclamações, porque elas vêm como queixas. Não se queixem uns dos outros, para que não sejais julgados. Por último, meus irmãos, Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, eu quero ficar com essa parte final. Façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. A gente vê às vezes dentro do contexto familiar, as pessoas assumindo um propósito de colocar pedra de tropeço na vida do irmão. Sabe o que tira o outro do sério, aí vai lá e faz. E depois olha e diz, nervosinho. Mas o ruindade foi lá e jogou uma pedra de tropeço no caminho da pessoa. Assuma o propósito de não colocar pedra de tropeço no caminho do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos. Assuma esse propósito de não colocar. Aqui ele está dizendo, para de julgar e vê se não atrapalha. O que esse texto está dizendo é, pare de julgar. Em vez de você gastar tempo julgando, por que você não assume o propósito de não atrapalhar a pessoa? Se você sabe que isso incomoda, que isso machuca, que isso distrata o outro, que isso desarticula o outro, por que você não toma uma atitude de não fazer, em vez de ficar julgando? Percebe, irmãos? Graça, tolerância, aceitação, misericórdia, perdão, princípios do Evangelho de Jesus Cristo, princípios da graça e do amor do nosso Deus, que nós precisamos aprender a viver isso dentro da nossa própria casa. Não tenha medo, não tenha medo. O amor perfeito, ele lança fora o medo. E o amor, ele não falha. Ele não falha. Ele não falha. Não tenha medo de tornar a sua casa um lugar macio, onde você e o resto dos pecadores que vivem dentro dela possam cair. Aceite sua vulnerabilidade, transpareça isso. Transpareça, aceite as pessoas como elas são. Isso tudo que eu falei hoje vai produzir um terreno fértil para que as transformações e as potencializações individuais e coletivas, elas possam ser desenvolvidas. Sem esse ambiente, o ser humano ele não evolui, ele não cresce, ele produz. Ele só produz.
mas com um ambiente de graça, ele produz crescendo e amadurecendo como pessoa. Às vezes a gente diz, não, mas a lei do chicote funciona. Olha aí, ó, tudo bem financeiramente. E quem disse que isso é a única coisa importante na vida? O que adianta estar tudo bem financeiramente e estar tudo doente? De que adianta estar tudo bem criado? Para a gente, filho bem criado é filho que ganha dinheiro. Aqui para nós, você diz, olha esse filho, tudo bem criado. É dizendo o quê? Está tudo ganhando dinheiro. Está tudo ganhando dinheiro, quer dizer que foi bem criado? Como é que é a noite dessa pessoa? Como é que são os relacionamentos dela dentro de casa? Foi bem criado ou pinóia? Às vezes o liso está lá mais bem criado. Então vamos começar a repensar o que são os nossos conceitos de foi bem criado. E que Deus nos ajude, como família, a vivermos e a tratarmos a nossa família com amor. Amém, irmãos?